Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Vamos começar a estudar a reencarnação. Um dos pilares da doutrina espírita é exatamente o estudo da reencarnação. Através da reencarnação, Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, nos permite corrigir as nossas falhas, transformar instinto em razão, conquistar o amor, o perdão em cada uma de nossas vidas. Se não houvesse a reencarnação, que é a oportunidade de mudar as nossas vidas, nos adequando a ser aquilo que Deus espera de nós, seria então o inferno eterno, conforme os religiosos da antiguidade imaginaram um Deus punitivo, capaz de condenar seus filhos a viver eternamente queimando no fogo dos infernos. A reencarnação é a oportunidade divina para que nós possamos reconstruir nossas vidas, reconstituir nossos destinos. E a reencarnação, ela está na Bíblia em diversos lugares. Alguns deles foram ditos pelo próprio Jesus. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus com muita clareza diz: "Em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo." Esse nascer de novo é a reencarnação. Não tem nada a ver com nascer de novo relacionado ao batismo. Até porque todas as regras de Jesus não foram feitas apenas para a doutrina que ele estava ensinando. O caráter doutrinário de Jesus, ele é para a humanidade inteira. Como nem toda a humanidade tem o conhecimento sobre batismo, não poderia ser então através do batismo pela água, pelo sal ali, naquela cerimônia exterior que nada tem a ver com a verdadeira natureza do espírito que está em evolução. Por isso, nascer de novo é válido para toda a humanidade que conheceu Jesus e a grande maioria da humanidade que nunca ouviu falar de Jesus. Como é o caso, por exemplo, da nação hindu, muçulmana e tantas outras que fazem parte ali do Oriente que não têm conhecimento ou têm apenas conhecimentos rudimentares sobre a ideia de Jesus, mas para eles servem. Porque não importa qual seja o lugar que a pessoa nasceu, qual seja a cultura que este povo viveu, porque para todo ser humano que ainda pratica o bem e pratica o mal ao mesmo tempo, neste mundo há muito mais mal do que bem, então para todos a regra é definitiva. Através da reencarnação, o cristão, o muçulmano, o budista, o shintoísta e qualquer que seja outra religião consegue atingir o aperfeiçoamento pela repetição das experiências necessárias ao seu progresso. E isto se chama reencarnação. Então, nesta série de estudos, nós vamos estudar profundamente o significado da reencarnação. E eu te peço que, por gentileza, faça perguntas. Coloque aí nos comentários, quando você estiver vendo o vídeo, as dúvidas que você tem sobre o processo da reencarnação, que nós vamos explicar. Para cada pergunta, nós teremos uma resposta. E um outro aspecto muito interessante que comprova que Jesus fala sobre a reencarnação é no episódio da transfiguração. Quando Jesus no monte encontra com Moisés e Elias. Nós sabemos então que Elias esteve reencarnado na Terra num tempo mais ou menos de 900 anos antes de Jesus. Então na Bíblia tem toda aquela história que Elias foi arrebatado num carro de fogo, né? Mas tudo isso foram visões mediúnicas da forma como ele se dirigiu para o plano espiritual. O arrebatamento no corpo é algo antinatural, a natureza não permite, portanto isso nunca aconteceu. Mas o fato é que Elias estava no plano espiritual e ele aparece em espírito juntamente com Moisés para Jesus. Os três conversam ali no monte, Jesus, Elias e Moisés, e esta conversa é presenciada por alguns dos apóstolos. E depois deste encontro ali no monte com Moisés e Elias, depois do fenômeno da transfiguração, nós vemos em Mateus capítulo 17,
versículo 10 a 13, o seguinte diálogo. Por que dizem então os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Primeiro do quê? Primeiro de Jesus. João Batista veio antes de Jesus, porque estava previsto pelos profetas antigos de que viria alguém preparar o caminho de Jesus. E este preparador do caminho de Jesus era exatamente João Batista, que reencarnou antes de Jesus e fez toda uma pregação preparatória para preparar o povo para receber Jesus reencarnado. E os apóstolos perguntaram para Jesus o seguinte, porque primeiramente estava diante dos apóstolos uma situação muito interessante. Eles sabiam da previsão do Velho Testamento de que viria um preparador do caminho de Jesus. E que este preparador seria Elias. Elias retornaria para preparar o caminho do Salvador, que era Jesus Cristo. Mas, no entanto, ali no fenômeno da transfiguração, eles veem a reunião de Moisés, Elias e Jesus. Então, Elias, na visão deles, não tinha cumprido as Escrituras por ter vindo primeiro do que Jesus. Havia diante deles um fenômeno que eles viram e algo que eles não compreendiam, porque estava escrito que Elias viria primeiro do que Jesus. Então eles ficaram em dúvida e perguntaram, por que dizem então os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que era ele próprio, Jesus falando dele mesmo. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então agora vamos entender. Nas Escrituras havia uma profecia de que Elias viria primeiro para preparar o caminho do Cristo. Mas os apóstolos, no fenômeno da transfiguração, veem Elias lá no monte, junto com Moisés. Mas acontece que poucos dias antes, João Batista tinha sido assassinado a mando do rei Herodes, a sua cabeça sendo cortada e oferecida numa bandeja. Então, João Batista tinha morrido. Elias estava ali com Jesus no monte. Moisés também. O que tinha acontecido? Na visão espírita, é muito simples o entendimento. Elias tinha reencarnado como João Batista, através de uma prima de Maria, mãe de Jesus. Jesus e João Batista eram primos. E quando João Batista é assassinado na prisão, ele retorna para o plano espiritual e assume a sua condição, a sua aparência, a sua energia do profeta Elias. Por isso Jesus fala com tanta clareza, Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Ou seja, prenderam, torturaram e mataram. E cortaram a cabeça. Assim também farão padecer o Filho do Homem, que era o próprio Jesus. Ele falando então daquilo que viria a acontecer nos dias subsequentes, que era a prisão dele mesmo, a tortura e a morte de Jesus, onde os homens maus fizeram com o emissário da luz tudo aquilo que queriam. Então é disto que se trata Jesus falando e os discípulos entendendo que Jesus lhes falara de João Batista. Como vimos nas duas citações, Jesus foi bem claro afirmando ser João Batista Elias reencarnado, no que compreenderam muito bem os seus discípulos. E continuando o nosso estudo, Allan Kardec afirma que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o corpo antigo. O corpo que ele viveu numa outra existência não tem nada a ver de comum com o corpo novo que ele vai receber através da reencarnação, ligando-se ali desde o início da reencarnação, quando um óvulo é fecundado, para que então ele possa desenvolver, ligando-se a esse óvulo, um novo corpo especialmente adaptado para ele. E Leon Denis, um dos principais auxiliares de Allan Kardec no processo da codificação do Espiritismo, afirma que na reencarnação, renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, pagar as dívidas que contraiu e conquistar novas capacidades.
Esta afirmação está no livro magnífico de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nos próximos estudos estaremos vendo todos os aspectos relacionados à reencarnação e, como dissemos anteriormente, você poderá perguntar que nós vamos responder com muito gosto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença.